soltos. É com muita alegria e muita honra que a gente traz de volta para o canal Christian Dunker, psicanalista. Vocês estão vendo que a gente é solto, mas quando a gente tem ali um crush, a gente é insistente, a gente quer mais do que um primeiro date. E hoje a gente veio falar sobre uma coisa que assola muitos dos solteiros, que é o excesso de autocobrança e esse eu ideal e o ideal de eu, o quanto que eles estão acabando com a nossa autoestima e com as nossas relações amorosas. Então, Dunker, muito, muito obrigada por estar aqui de novo com a gente. Um prazer estar soltos com vocês aqui. E esse tema é realmente básico, simples, está lá desde os gregos com o mito de Narciso, num trabalho chamado Livro das Transformações. A gente esquece isso, né? A gente acha que é o livro das idealizações, não é o livro das transformações. E, de fato, o eu ideal e o ideal do eu são dois modos de relação com a imagem, né? E um modo de relação que está baseado numa propriedade que é mais ou menos assim. Toda vez que eu assumo imagem, toda vez que eu digo assim, essa imagem sou eu, ou isso é meu, eu me transformo. Eu me transformo no par daquela imagem, eu me transformo nas propriedades que aquela imagem tem, eu me transformo na posição do olhar, né, que essa imagem devolve para mim. Isso é fascinante, isso é constitutivo do eu. O eu não é uma estrutura que a gente nasce com ela, a gente conquista o eu. A gente conquista por um ato simples como esse, de olhar para uma imagem, um espelho, e dizer, isso sou eu. Muitas vezes, para que essa experiência aconteça, a mãe precisa estar segurando a criança. Então, tem toda uma estrutura, como a gente aqui tem o Zoom, o WhatsApp, é um universo que acontece para a gente ter essa imagem aqui bem formada, né? Tem o quadro, tem... Bom, imagina que é exatamente isso. Se a mãe não coloca a criança e dá um suporte para ela encontrar aquela posição em que ela reconhece-se a si mesma, não vai rolar. Ou seja, a relação com a imagem é uma relação instável. Pôs um pouquinho para o lado, saiu do foco. Pôs um pouquinho para frente, não está vendo nada. Pôs longe, também não está vendo direito. Precisa ter um lugar onde ela se forma. Então, isso interfere muito nas relações amorosas, porque essa primeira imagem ela é também ensinante para a gente do que é amar. É ver uma imagem, um outro, e dizer, isso que eu estou vendo sou eu. Eu estou me vendo através do outro. Portanto, todo amor, bad and good news, é narcísico. É uma repetição de você e seu espelho. Não tem problema nisso. Não quero imaginar que, não, precisa ser fora disso. Narciso é uma aula sobre amor também. Qual é a patologia? Qual é o problema? Quando essa imagem que a gente forma, ela acaba sendo um fim em si mesma, em que, portanto, eu estou pegando só o objeto e não toda a estrutura necessária para a imagem acontecer. Ou seja, no fundo, são dois espelhos. É esse espelho, eu e o outro, e é o espelho que torna esse eu e o outro possível. Esse outro espelho, esse meta-espelho, é o que a gente chama de ideal do eu. Ele representa aquilo que, quando a gente crescer, a gente vai se tornar. Olha aí, transformação. Aquilo que eu vou vir a ser, não aquilo que eu sou. O eu ideal é a relação com a imagem que diz assim, eu quero ser amado e eu quero amar pela imagem que eu sou agora. É o que a gente brincava, é a estátua, é o fotograma, é o instante em que parou o mundo, eu e você somos um. Mudou o foco, perdeu um. Qual é o efeito de mudou o foco? A agressividade e violência. Isso a gente não gosta, mas está lá na teoria. Tá? Essa fascinação, essa admiração, essa devoção que a gente tem pela imagem, faz um clique e ela vira agressividade. Olha. Pode não ser com relação ao outro, mas pode ser em relação a você. Então,
toda essa culpa, toda essa recriminação, são formas de agressividade. Para mim, quando eu digo assim, não estou sendo amado, fiz alguma coisa errada. Não estou sendo amado nesse frame, tem alguma coisa errada. Se não é em mim, é em você. Um amor baseado no eu ideal. Ou seja, que não comporta projeção, que não comporta um ideal fora de nós dois. Qual que é a ideia? Né? Se isso estava lá no começo, isso pode orientar as nossas formas de amar para o seguinte: nós vamos nos encontrar e dar match porque nós vamos nos transformar em outra coisa. Que nem você nem eu sabemos direito qual vai ser, essa é a aventura. Mas um amor para a transformação e um amor para a conservação. Essa é a diferença entre eu ideal e ideal eu. Ficou meio complicado. Não, de jeito nenhum. Você explica de um jeito super imagético, que é muito fácil da gente concretizar na nossa vida, né? E eu fico pensando muito sobre essa... Quando a gente é pequeno, né, a gente quer ser amado pelos nossos pais, pelos nossos colegas, e a gente é castigado quando a gente faz coisas que eles não gostam. Então, a gente aprende que para a gente ser amado, a gente tem que suprir as expectativas deles. Então, isso é bom, isso é ruim. Se você fizer isso de novo... E, de alguma forma, a gente aprende a formatar quem a gente é para poder agradar eles e conseguir ser amado de volta. E a mesma coisa a gente sente nas relações também. Então, a gente vai para as relações querendo se moldar a forma como o outro gostaria que a gente fosse. Né? Eu acho que o mais perigoso é como a gente acha que o outro gostaria que a gente fosse. Porque, ao contrário do pai que falou, o cara que você saiu a primeira vez, você não sabe direito. Né? Mas a gente fica... Né? Por que a gente fica tentando fazer esse movimento para atender essa demanda ilusória? Olha, tem uma coisa muito importante no que vocês estão dizendo, que é a ideia de expectativa e de cumprimento de expectativa. Né? Que é mais ou menos assim. Eu formei essa imagem do que é ser amado e, portanto, do que é que o outro quer ouvir. Quando eu não conheço o outro e estou possuído pelo imaginário, o que eu faço? Eu vou nessa imagem e jogo isso para o outro. Mas essa imagem não é o que eu sou hoje. Essa imagem que eu, como você disse, é um conjunto de expectativas e interiorizações que eu imagino sobre o que o outro espera de mim. Então, muito frequentemente, a gente vai para um amor impostor, um amor vazio, em que os dois se sentem representando personagens. Eu sou o personagem para a peça que eu imagino que você está encenando, e você é o personagem para a peça que você imagina que eu estou encenando. E nenhum dos dois consegue cruzar essa linha e dizer, não, esse sistema de imagens, ela funciona para a gente ter o primeiro instante. Depois isso tem que mudar. Como lá no Black Mirror, né, naquele episódio que tem uma máquina que faz o encontro dos casais e tal. E se a gente olha bem, o que fez a diferença daquele casal? Desde o primeiro instante, eles desobedeceram. Eles vão contra o sistema. Ou seja, eles não perfazem, eles não se submetem apenas a expectativas do passado. Eles fazem uma coisa que é essencial, que é surpreender um ao outro. Que é o que você não tem no eu ideal. Você só tem no ideal do eu, que é uma estrutura simbólica. Muitos amores, eles sofrem com isso sem que as pessoas consigam dizer: você não me surpreende mais. Por quê? Porque você está atendendo todas as minhas expectativas. Vocês conhecem a história desse carro? Foi desenvolvido lá nos Estados Unidos na década de 50, até virou filme, que era o carro perfeito, porque ele atendia todas as expectativas que as pessoas levantaram nas pesquisas de mercado para produzir o carro. Eles foram lá, qual é o carro dos seus sonhos? Ah, tem que ter o farol assim, o espelho assim, e foram lá, fizeram o carro. Falaram, agora nós vamos estourar com vendas. 0. Foi o maior fracasso da história automobilística. Por quê? Porque quando saía um novo carro, o que todo mundo espera? Que o carro surpreenda a nossa capacidade de sonhar. Que ele diga, olha só, eu nunca tinha imaginado uma coisa assim, e isso é incrível. Se você vender para as pessoas só o sonho que elas já têm... Mas quando você fala em surpreender, pode correr o perigo das pessoas acharem que elas têm que ficar fazendo malabarismos para poder impressionar, né? Surpreender é diferente de impressionar, né?
Não, geralmente impressionar é assim, eu sei o que você quer e eu vou fazer isso muito bem. O surpreender envolve eu não sei direito o que você quer, porque eu também não sei direito o que eu quero, mas a gente vai fazer assim mesmo e vai criar algo novo. Então, voltando aí, liberdade negativa para liberdade positiva. Né? A gente brinca aqui no canal que a gente é super anti-coach, porque agora tem um bom de coach de relacionamento que ensinam o que você tem que fazer para achar um homem de alto valor e para ser uma mulher de alto valor, como se você tivesse uma fórmula para ganhar todos esses prêmios e que ela fosse aplicável para todos os homens e todas as mulheres, né? E o que a gente vê é que quando a gente está nessa lógica da síndrome do impostor, a gente sempre se joga para baixo, né? E sempre acaba saindo achando que foi demitido por justa causa. Então, assim, eu estou sempre querendo acertar e sempre me sentindo inferior. Em dívida. Então, todo novo date, eu já chego me sentindo mais farsa. E uma outra coisa que a gente queria pontuar, que acho que é importante, é o ideal do eu, o eu ideal, nunca é solteiro, né? Porque existe um preconceito gigante sobre a solteirice. Então, assim, o meu eu ideal é um eu com mais um. Então, parece que a hora que você chega no date... Eu não sei. Não, acho que para as mulheres isso é mais forte. Mas daí parece que a hora que você chega no date, você já é aquela fruta que está meio passada. Você tem que fazer assim, me pega, me come antes que eu fique estragada, né? O quanto a gente tem que desconstruir isso para poder entrar numa relação não se sentindo essa fruta prestes a estragar? Olha, isso é, no meu entender, ou talvez a peça mais importante dos impasses amorosos contemporâneos, né? Que é assim, você precisa ser capaz de realmente estar consigo. Não viver a solidão como desemprego, como ninguém te ama, como você não conseguiu realizar o ideal fálico, que é de estar com alguém. Enquanto você estiver brigando com isso, você está no eu ideal que foi planejado para você e você não está cumprindo. Por isso que você se sente em dívida, por isso que você não sente que você é anômalo, você é um monstro, porque todo mundo tem e você não tem. Né? Quer dizer, primeiro passo da solidão para a solitude. Você consegue realmente ficar com você? Porque senão vai acontecer uma coisa que a gente escuta assim: encontrei alguém e daí eu tenho que falar alguma coisa sobre mim. E qual é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida? Você! O outro cara fala, eu, porra! Eu sou um miserável, pobre, eu sei o quê, e você acha que eu sou a coisa mais importante? Não, não dá. Né? Quer dizer, o outro tem que vir a mais da viagem que a sua. Se você está esperando o outro para começar a sua viagem, tá o time, goleiro, de centroavante e lateral na ponta esquerda. Não dá. Você tem que, em primeiro lugar, solitude. Segundo lugar, uma coisa que apareceu na tua fala, que é o seguinte, né? A gente tenta impressionar o outro, tenta satisfazer expectativas sociais, inclusive, né, para se tornar alguém de alto valor. Ou seja, é importante saber que existe uma representação, uma peça, que isso são personagens. Né? Para, inclusive, a partir desse ponto, né, estabelecido, procurar uma coisa que é o ator para além do personagem. Quem é que está aí fazendo esse personagem? É uma Fernanda Montenegro? É um Paulo Tran? Ou é um cara que ele só sabe ser aquele personagem? Dançou. Porque se você só sabe ser esse personagem, você nunca vai conseguir intimidade com o outro, transparência com o outro. Você nunca vai conseguir dividir com o outro a sua própria insuficiência, que é, no fundo, baseada em não consigo ser um bom personagem. Essa é a regra. Né? Que você está tentando ser, mas você não é. Você não é. Você sabe que aquilo tem um problema estrutural, que é o fato de ser um teatro, portanto, um ideal de eu, e que a vida é muito mais do que narcisismo. A vida é muito mais do que eu ideal e ideal do eu. A vida comporta desejo, comporta gozo, comporta amores autênticos.
Você quer amores autênticos sendo um personagem? Vai procurar um coaching, ele vai fazer isso para você. Isso vai muito em linha com o que Shakespeare falava, né? Que o mundo é um palco. E a gente até fez um curso agora recentemente, uma das nossas aulas foi sobre autoimagem e autocobrança. E quando a gente vê hoje em dia as redes sociais, né? A gente pode desenhar a imagem projetada que a gente quiser para o mundo. Então, a gente pode desenhar um eu perfeito e a gente projeta aquilo ali para o mundo. E muita gente, né, que nem Fernando Pessoa falava naquele poema dele da tabacaria, que um dia ele quis tirar a máscara, mas ela estava colada no rosto. Sente essa angústia de muitas pessoas que elas ficam tentando estar à altura do eu que elas projetam para o mundo, não conseguem, mas também não conseguem mudar e sair desse personagem, ou mudar de personagem, ou ser apenas um ator, né? Você sente que a digital aumentou muito essa angústia? Aumentou muito e assim, a gente também está engatinhando com o mundo digital, né? Não, é como se fosse um brinquedo novo. As pessoas fazem, comem, desmontam, faz coisa que não é o certo, mas nós estamos criando. Então, acontecem, vamos dizer assim, esses efeitos de você tem um filtro, você tem assim, uma máquina para construir personagens perfeitos, né? Putz, super bacana, porque construir personagens perfeitos envolve o trabalho de ficção, de dizer assim, você é você mesmo e as suas ficções, e as suas fantasias, e as coisas que você gostaria de ser. Muito legal. Se essas ficções tiverem um papel não coercitivo sobre você. Se você não se identifica, né, com esses papéis a ponto de virar o quê? Meramente um reprodutor funcional desses papéis. Porque aí não vai ter substância para te amar e nem vai ter potência para amar o outro. O mundo é um teatro, né, mas isso não quer dizer que nós sejamos apenas personagens. Tem atores e tem uma coisa muito importante, que é o diretor. Lembra o diretor da peça? Sim. Né? Quem é o diretor da sua peça? Nossa, né? É o desejo ou é o Big Brother dizendo para você que é assim que vai rolar? É o seu desejo ou é o desejo de mami? Ou é o desejo de caras? Né? Isso é muito difícil. Né? Personagem, ator e diretor também. Né? Soltos e soltas, vocês também sentem que vocês estão sendo dirigidos por forças do além, por péssimos diretores. Se inscrevam nesse canal, ativem as notificações que a gente vai te transformar no diretor da sua própria peça. E acho que tem esse lugar a gente vai se castrando, né? Ouvindo você falar, acho que assim, quanto mais inatingível é esse ideal, mais a gente se castra para viver o nosso desejo. Então, uma solta outro dia falou para a gente numa live que ela perdeu o emprego durante a pandemia e ela não estava conseguindo paquerar porque ela estava se sentindo péssima porque ela estava desempregada. Sim. Então, o quanto esse ideal do eu faz com que a gente se castre na possibilidade de viver os nossos desejos e os encontros. Sim, perfeita colocação. A gente vê assim quantas vidas se desperdiçam por causa disso, né? Uma mulher que entra na menopausa, a outra que sofre um acidente, e ela diz assim, eu não me sinto desejável, e porque eu não me sinto desejável, amável, eu não autorizo o outro a me amar. E aí a coisa vira realmente um nó que vai reproduzindo essa deflação de si, né? Muito importante a gente lembrar que, no fundo, quem tem que dizer se você é amável ou não é o outro. Faça o seu papel, faça o seu melhor. Mas quem diz isso é o outro. E se você estiver disposto a ouvir, né? Se você se abrir para ouvir. Né? Você usou essa ideia de que, e é muito descritiva, essa ideia de que os nossos ideais nos amassam. Né? Nossos ideais, eles nos atrapalham. Mas veja que isso só acontece porque a gente tira eles da posição de ideais. Ideal, já dizia o Platão, é para não ser realizado. É para ficar lá. É o ideal, a bússola, é o horizonte. Vamos lá para o horizonte? Tudo bem, vamos lá para o horizonte. Muito bom que exista um horizonte que ele orienta a gente. Agora, o que é a loucura?
Não, eu quero morar no horizonte. Você não vai morar no horizonte, você não vai... O horizonte é lá, ele não é aqui onde você está, não, mas eu quero. Daí a gente transforma isso, que é uma posição simbólica orientadora, num estado presente, criminoso. Devia ser proibido isso. Porque isso é a passagem daquilo que compõe os nossos sonhos para metas, resultados. Olha quantas vezes a gente falou aqui, valor, né? Tangibilidade. Eu quero ver aqui, eu quero ver presente, né? Isso aí não tem como. Você vai transformar o teu ideal em presente, você deixou de ter um ideal funcional, você deixou de, vamos dizer assim, tirar do ideal aquilo para o qual ele foi feito, que é orientar o teu desejo, não realizar o seu desejo. Realizar o seu desejo é outra coisa, né? Mas essa coisa simples, o nosso forma de vida, ela não quer saber disso. De ideais que estão lá, que você não vai achar. Ele quer saber de o que pode ser vendido, né? E o que pode ser vendido são objetos que representam esses ideais. Por isso, quanto mais você come esses objetos, mais insatisfeito você fica. Como o Torneal das Danaides. Você vai ficando com mais sede porque bebe mais e diz assim, mas e o ideal? Mas e o ideal? Não, o ideal é ideal, não é real. Real, você come. O ideal, você não come. Você imagina, você pensa, você intui, você desenha, você escreve, você ficcionaliza. E agora, pensando sobre isso que você está falando, também a gente vê muito, né, dos nossos seguidores, muita gente que fica desapontado com os crushes. Então, idealiza, 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 chega no encontro, não, ele não era nada daquilo que ele prometeu, né? Uhum. Talvez a pessoa nem tenha prometido, mas a gente acreditou na promessa que ela vendia nas redes ou no Tinder, enfim. E a gente vê muitas pessoas também com dificuldade de desapegar desse personagem do outro e de si mesmo, porque a partir desse encontro, né? Aí, a hora que a gente sai um pouquinho do palco, que a gente, né, se encontra ali enquanto atores, e a pessoa pode se assustar com a imagem que ela vê de si mesmo e se assustar com a imagem do outro. Você acha que isso também não é um modo da gente tentar permanecer para sempre debaixo dos holofotes e não querer descer do palco? Aí você chamou o terceiro personagem que estava ausente na nossa conversa, né? Que é o super-eu, né? Tem o eu ideal, que é aquele bebê que você imagina que foi amado incondicionalmente. Tem o ideal de eu, que é nosso horizonte de desejo. E tem o super-eu, né? O super-eu é, vamos dizer assim, uma instância que pega o ideal e usa ele contra você. Ele diz assim, olha, você ainda não é o ideal. Olha, você precisa trabalhar mais porque você não é o ideal. Você está me devendo. Isso vai tornando eu, vai esgotando eu, na verdade, né? E essa história que você narrou, né? Quer dizer, eu idealizo, 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 e daí vem assim a verdadeira face. Ela se mostrou realmente quem ele era, porque ele fez aquele post onde ele se revelou. Bom, o que é isso? A nossa completa incapacidade de lidar com a falta, com a vulnerabilidade, com a humanidade do outro, com o fato de que somos apenas humanos. Por que isso acontece? Porque você coloca no outro aquilo que você não aceita no seu super-eu enquanto falível, enquanto humano, enquanto só isso de pessoa, né? Você cria e deposita isso no outro para se livrar do seu super-eu, mas ele volta te amassando, ele volta fazendo as pessoas odiarem amar. As pessoas dizem assim, eu não quero mais isso, tira da minha vida. Por quê? Porque eu me sacrifico tanto, eu abro mão de tudo em nome de ideais, que bom regime, não sei, o corpite, e isso é um sacrifício tremendo. Mas é um sacrifício em nome do quê? De ser amada ou de responder ao seu super-eu? Super-eu, glutão. Quanto mais você dá para ele, mais ele come. E ele se alimenta de culpa, né? Toda vez que você entra você não vou fazer por causa da culpa, é o super-eu que está na direção da peça, né? Muito difícil hoje em dia amar detendo o super-eu, né? Dando uma trégua para o super-eu, né? Porque é de lá que a gente escuta esse imperativo obsceno de felicidade. Tem que ser feliz.
Tem que gozar tudo, tem que gozar mais, goza mais ainda. E as pessoas não querem desapegar, né? Um dos exercícios do nosso curso tinha para você fazer uma lista mesmo, assim, de quais são as coisas que você não abre mão, inegociáveis que você quer de uma pessoa e de uma relação, e depois, assim, tente elencar e priorizar, escolha 5, e as outras você vai ter que negociar. E teve gente escrevendo pra gente falando, eu não quero abrir mão de nada, eu quero a minha lista enciclopédia Barça, né? Então tem esse lugar ter esse ideal de relação, né? É achar que ela vai suprir tudo que você não é, e é se manter frustrado sempre, porque você está tão ligado nesse horizonte de uma relação que um dia pode ser maravilhosa, que você nunca está tendo relações humanas falíveis possíveis. Perfeito, perfeito. E eu acho que isso distingue os profissionais dos amadores nessa matéria, né? Eu cresci jogando um jogo chamado Bridge. Tá? Bridge, o xadrez das cartas e tal. É um jogo de trunfo, tipo um truco mais complicado, né? E o amador, ele pega as cartas, ele diz assim, tem um as, tem um rei, tem um valete, esse aqui eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Esse é o amador, porque ele não olha que junto com as cartas que ele ganhou, vem um 2, vem um 7, vem um 5, ele vai perder. Ele vai perder. O que o profissional, o cara que joga de verdade, como é que ele pensa? Primeiro, o que eu vou fazer com essas perdas? Como que eu vou perder? Aonde que eu vou perder? Em que tempo que eu vou perder? Vou perder primeiro? Vou perder no fim da mão? Vou perder em relação a esse? Vou perder em relação àquele? Mas sabendo que o problema é onde você vai perder, não onde você vai ganhar. O cara está olhando para o outro e pensando assim, vou ganhar, e girando a maquininha, é um amador em matéria de amor. Profissionais começam pela perda. Profissionais começam por... O que eu vou perder junto com essa pessoa? O que é o pior que eu estou comprando quando eu estou entrando nesse barco? Né? E isso é importante, porque há piores que não vale a pena. Esse aqui, violência, acabou. Como é que muita gente se mete em encrenca? Estou vendo as, estou vendo rei, estou vendo valete, trinca de valete. E esse violência aqui, não, pera, isso aqui tudo só vai dar um jeito depois. Se ferrou para sempre. Não! Onde é que estão as perdas? É por aí que a gente começa assim, a amar mais humildemente. Não, acho que é muito importante isso que você está colocando, porque assim, né, a gente tem que aprender a considerar mesmo, né, quais os defeitos nossos e os dos outros, né, suportar os defeitos dos outros, as faltas, as falhas. Quanto que você está disposto a suportar das falhas dos outros, né? Mais do que quanto que o outro vai te fazer gozar. Suportar é bom, mas eu faria uma torção masoquista nisso, que é assim, quanto você está disposto a amar isso? Aí que eu vou dizer, porra, esse cara formou-se no curso Soltos de Amor com Lauden. E esse é o verdadeiro amor profissional. Né? Maravilhoso. Dunker, muito obrigada por estar com a gente de novo. É sempre um prazer, uma honra ter você aqui. Nossa, que aula. Agradeço muito, gente. É uma conversa sempre super humorada, eu acho que informativa, realmente ajuda as pessoas, né, a pelo menos evitar um mal maior. Sim. Eu acho muito legal o que vocês estão fazendo, o jeito como vocês estão fazendo. Parabéns, viu? Para mim é uma honra participar de vez em quando aí no trem dos soltos. Vamos. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Valeu.